Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Thalita, sou mãe do Benjamin, fundadora da Plan for Mommy, idealizadora do método Amamente Sem Sofrimento, que já ajudou mais de 2.000 mulheres a conseguirem amamentar com sucesso e ter produção de leite suficiente para o seu bebê. Uma das perguntas que eu mais recebo é: Thalita, o parto cesárea atrapalha na amamentação? Eu vou contar tudo para vocês nesse vídeo. E vale dizer que tanto o parto quanto a amamentação são processos psicofisiológicos, dependem do teu corpo, da tua mente e principalmente de toda a função hormonal que acontece. Então, sim, o seu parto pode ter uma relação direta no início da sua amamentação, porque são processos que dependem um do outro. São processos que, na sequência dos quais nós fomos criadas para, primeiro a gente pare e depois a gente amamenta. Existe uma sequência hormonal que favorece o parto e depois a amamentação. E é isso que eu quero explicar para vocês. E antes do parto, é importante a gente entender a relação do trabalho de parto. O que é o trabalho de parto? É o processo onde o corpo da mulher sente fisicamente, emocionalmente, hormonalmente que esse bebê vai nascer. O bebê é a mesma coisa. No processo de trabalho de parto, o bebê sabe que está nascendo. Existe todo um movimento por parte do bebê para que ele nasça. E, consequentemente, o teu corpo sabendo que o bebê vai nascer e o próprio bebê sabendo que vai nascer são dois fatores que podem ajudar sim a amamentação. Até porque a amamentação só acontece depois do parto. Então, existindo um trabalho de parto, o seu corpo vai processando que, opa, vou parir, na sequência eu amamento. Então, esse trabalho de parto é um processo muito benéfico para a amamentação. E por mais que o trabalho de parto acabe numa cesárea, olha aqui o ponto importante. Por mais que um trabalho de parto acabe numa cesárea, o que mais importa nesse momento não é a via de parto do bebê, mas é se houve um trabalho de parto antes do parto em si. Então, o trabalho de parto é algo muito desconfortável para o bebê, o trabalho de parto é desconfortável para a mãe, então tudo isso vai mostrando, tanto para um quanto para o outro, que o próximo processo, que é a amamentação, precisa acontecer. Quando o bebê está nesse processo de desconforto, isso leva o bebê a, quando ele nasce, ele buscar a sucção para se confortar, e tá aí a grande relação do processo de trabalho de parto com a amamentação. À medida que o bebê está no momento de desconforto e nascer é desconfortável, assim que ele nasce, o reflexo de sucção dele está muito aguçado e ele tem muito mais chances de mamar em você na primeira hora de vida. Eu falei tudo sobre a primeira hora de vida num vídeo que tem aqui, que chama Os 2 Primeiros Dias da Amamentação. Você precisa entender tudo o que acontece nesse período. Mas voltando aqui para o trabalho de parto, o que acontece é, esse bebê desconfortável, quando ele nasce, ele quer se confortar. E a maneira que ele se conforta é na sucção. E aí o que acontece? Justo na primeira hora de vida, a gente tem um estímulo eficaz do bebê que estava num trabalho de parto desconfortável e veio se confortar no peito da mãe. Então a gente teve aqui a segunda mensagem importante para começar a produzir o colostro. A primeira mensagem importante é a saída da placenta, que aí acontece em qualquer parto, seja o parto cesárea, seja o parto cesárea que teve um trabalho de parto e seja o parto cesárea que foi uma cesárea eletiva. Mas a saída da placenta é a grande informação para o teu corpo de que o bebê está do lado de fora. Então, olha, essa é a boa notícia. Independente do parto, vai sair a tua placenta. A segunda mensagem é, num trabalho de parto onde deixa o bebê naturalmente desconfortável, a sucção dele pode ser a segunda grande mensagem para o seu corpo a começar a produzir o colostro. Ou seja, o trabalho de parto tem uma relevância muito grande no início da amamentação, mais do que a via de parto em si, entende? Então não é necessariamente a via de parto que impacta na amamentação, e sim o processo que houve antes do parto em si acontecer. Portanto, é um contexto diferente quando a gente tem uma cesárea eletiva. O que é uma cesárea eletiva? É você agendar a data do parto sem entrar em trabalho de parto. O que isso quer dizer? Nem o seu corpo, nem o bebê sabiam que ia nascer. É uma mera agenda que a gente marcou porque a gente quis, ou porque o médico sugeriu, ou porque a gente não quer passar das 40 semanas. Entende que não existiu um processo fisiológico nesse contexto? Então a gente tirou esse bebê de dentro da mãe de maneira abrupta, no sentido fisiológico. O bebê não sabia que estava nascendo. A gente foi lá,
abriu, fez uma cesárea e tirou o bebê. A mesma coisa com o corpo da mulher. Todo o processo fisiológico que o seu corpo vive num trabalho de parto é o que vai comunicando o seu corpo que o próximo processo precisa começar, que é a produção de colostro. Se não houve esse trabalho de parto, a gente apenas agendou a cesárea, isso sim pode ter impacto no início da sua amamentação, porque tanto o bebê quanto o seu corpo estão desavisados que precisa começar a produzir o colostro. Nesse caso, a gente conta somente com a saída da placenta e mais uma vez a gente quer se esforçar bastante para que esse bebê mame na primeira hora de vida. Ele vai nascer sem entender muito o que está acontecendo, porque de novo, ele não estava num trabalho de parto, mas é bem importante que a gente tente amamentar nessa primeira hora, porque aí a gente conta com a saída da placenta e a gente conta com esse bebê mamando na primeira hora de vida. Mais uma vez eu quero fazer um alerta para vocês sobre essa primeira hora de vida, que na verdade, na maioria dos partos cesáreos, não acontece essa mamada na primeira hora de vida. Não é porque o bebê não quer necessariamente mamar, é porque a mãe tá voltando de uma anestesia, às vezes ela não tá se sentindo bem. Muito comum as mulheres se sentirem nauseadas nesse momento, então não conseguem amamentar, precisam de um tempo para se recuperar. Nesse caso, se isso acontecer com você, faz parte, não tem o que fazer, isso é bem comum. Mas a boa notícia é que você tem algo a fazer depois que você volta da sua anestesia, depois que você está se sentindo bem. E esses 2, 3 primeiros dias, para você que teve um parto cesárea eletivo, que foi simplesmente agendado, né? Não houve o trabalho de parto, e o bebê não mamou na primeira hora de vida, você tem um belo de um trabalho a fazer nos próximos 2 ou 3 dias de vida. Mais uma razão para você assistir esse vídeo que eu tô relacionando aqui para vocês, que são os 2 primeiros dias da amamentação. Nesse caso, você vai ter que caprichar muito nesses 2 primeiros dias para estimular o seu corpo a entender que esse bebê nasceu e começar a produzir leite, começar a produzir o colostro. O que é importante? Você tomar muito cuidado com todas as armadilhas que acontecem nesses primeiros dias de vida, com o excesso de complemento, com o dispositivo do complemento, porque se esse bebê ficar mamando complemento, principalmente se for na mamadeira, o que acontece? O seu corpo já não teve trabalho de parto, já não mamou na primeira hora de vida. Se o bebê não vier para o teu corpo faminto, fazendo uma boa mamada, estimulando o seu corpo a produzir, não vai produzir mesmo. Não vai ter a descida do leite ali no 3º, 5º dia, vai ser uma descida do leite muito tardia. Então você tem que estar muito preparada para se livrar de todas as armadilhas que acontecem nesse começo e principalmente saber como estimular a sua produção de leite. A única maneira que você vai conseguir fazer isso é colocar o meu método Amamente Sem Sofrimento na prática desde a primeira mamada do seu bebê. Você vai ter acesso a uma metodologia que vai te dar um passo a passo mesmo, para que você siga de maneira clara e objetiva, para que você consiga, mesmo com uma cesárea, mesmo não mamando na primeira hora de vida, que você consiga a partir daí, que é onde está no seu controle, estimular com mamadas efetivas. E eu ensino tudo para você no meu curso online. Lá você tem também o meu acompanhamento, então você pode tirar todas as dúvidas comigo na plataforma. A gente tem também uma mentoria ao vivo, onde a gente se reúne com as alunas e vocês tiram todas as dúvidas antes do bebê nascer. É muito importante que quando o bebê nasça, você saiba o que fazer. Não é momento de pesquisar, não é momento de perguntar a uma amiga, é momento de saber o que fazer para que você consiga amamentar. Não é à toa que a média de aleitamento materno no Brasil são de 57 dias, porque as mulheres, de fato, mesmo querendo amamentar, não estão preparadas para superar os desafios que acontecem nesses 2, 3 primeiros dias de vida. Com você, não precisa ser assim. Eu vou deixar aqui nesse vídeo um link com todas as informações do meu curso. São aulas que você pode acessar imediatamente, agora, na gestação, para que você esteja preparada e segura para se livrar dessas armadilhas todas e conseguir amamentar com sucesso até o tempo que você desejar. Eu vou encerrar por aqui. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado e acalmado o seu coração. Você que vai ter um parto cesáreo, caso você nem planeje ter, mas ele aconteça, mas o mais importante é que você saiba o que fazer depois do parto cesáreo. Combinada? Um beijo grande, eu vejo vocês no próximo vídeo.